Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio com um assunto muito importante. Parece ser besteira, mas na verdade você pode evitar dor de cabeça. O assunto do tema de hoje é comunicação de venda. Com isso, prazer, me chamo Cauã, faço parte aqui do escritório e estou com eles, Dr. Raul e Dr. Lucas. Prazer, Dr. Raul, tudo bem? Fala, Cauã, beleza? Vou me apresentar, meu nome é Raul, sou responsável aqui pelo escritório Raul Gouveia Advogados e hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre comunicação de venda de veículo. Muita gente, às vezes, vende o veículo, não faz a comunicação de venda e acaba tendo muita dor de cabeça. Então, a gente vai trazer uma solução aí para esse tipo de situações aqui nesse episódio. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Cauã, tudo certo? Só me apresentando, meu nome é Dr. Lucas, eu sou advogado que trabalha junto com o Dr. Raul no Raul Gouveia Advogados e vamos estar aqui informando aí as pessoas sobre a importância da comunicação de venda e sobre como pode trazer prejuízo se ela não fizer a comunicação adequada. Legal. Raul e Lucas, vocês já receberam algum caso que a pessoa vendeu o veículo e o comprador sumiu e com isso ela fica recebendo multas e tem aquela dor de cabeça toda e não sabe o que fazer? Sim, recebemos muitos casos desses no escritório. Inclusive, essa semana a gente recebeu um caso desse aqui, que as pessoas vendem o veículo, às vezes vendem de qualquer jeito, deixa para transferir depois e acaba sendo surpreendida com uma pilha de multas. Várias multas nesse veículo, não pagou o imposto, dívida do imposto no seu nome. Então, e ó que dívida de multa, imposto, é o menor dos problemas. Pode ter até problema criminal ainda, que não sabe o que a pessoa vai fazer com esse veículo estando no seu nome. Então a gente recebe muitos casos desse e as pessoas se surpreendem, né, com as multas chegando no seu nome. Geralmente são multas, né, chegando no seu nome e não sabe o que fazer porque geralmente a pessoa que comprou o carro sumiu. Ou vendeu para terceiro, que vendeu para um, que vendeu para o outro, que vendeu para o outro e não sabe mais nem onde está esse veículo. E agora, o que faz para fazer a comunicação de venda desse veículo, né? Então a gente recebe muitos desses casos, né, Lucas? Exatamente. E é muito importante saber que isso pode trazer perigos até criminais, como o Dr. Raul falou. Já teve ocasiões de casos que a gente já notou que às vezes a polícia foi atrás do antigo proprietário que já tinha vendido o carro por um crime que foi ocorrido em outro estado até. Então fica bem complicado aí, tem que ficar bem atento para fazer a comunicação correta. Legal. Raul, explica para nós de forma simples mesmo o que é a comunicação de venda e para que ela serve. Sim, a comunicação de venda, de forma simples, assim, para explicar, é quando você vende o veículo e você tem que comunicar ao Detran que esse veículo foi vendido, né? Você fez a venda do veículo, passou para uma pessoa, você precisa comunicar. Como o Detran vai saber que você não é mais proprietário desse veículo, né? Você precisa fazer a comunicação dessa venda. Geralmente, o procedimento correto de fazer é de forma administrativa realmente. Tem lá o DUT, lá, né, o documento de transferência do veículo, você assina o recibo que você transferiu o veículo, envia no cartório, reconhece firma, o comprador que comprou o veículo também reconhece ali. Agora, geralmente, quando você faz a reconhecimento de firma no cartório, o cartório já faz comunicação de venda automaticamente para o Detran. Aí precisa somente o comprador enviar o recibo lá no Detran para poder passar esse carro para o nome dele, fazer a conclusão da comunicação de venda, né? Então, isso é de forma administrativa. Mas muitas das pessoas não fazem nem isso. Fazem isso, só passa o veículo, combina de fazer a transferência depois. E vai deixando. Vai deixando, a vida passa, tudo só vai lembrar quando começa a receber os problemas, né? As multas chegando, etc. E aí não sabe mais o que fazer porque perdeu a pessoa, não encontrou a pessoa. E a outra situação é da forma judicial, né, Lucas? Que dá para fazer também de forma judicial. Exatamente. Depois de que passou muito tempo, porque tem um prazo, né? O Detran estabelece um prazo para você comunicar a venda de modo adequado, administrativamente, mas infelizmente quando vai ver, às vezes passou anos já. Então fica complicado aí essa questão. E a gente só consegue resolver realmente judicialmente. Então tem que recorrer ao juiz para trazer uma decisão aí de comunicação que é levada até o Detran e é feita a transferência do veículo. Ô Lucas, e pegando o gancho, e por que isso é tão importante para quem não está nos ouvindo e acompanhando também referente a esse assunto? Certo, vou explicar a importância diretamente aí para as pessoas. É muito importante, toda vez que você vender um carro, às vezes acontece, né? No Brasil é muito comum a gente encontrar situações em que a pessoa vende o veículo, entende como muito caro a documentação do veículo, comunicar o veículo corretamente, tem que pagar um dinheiro aqui, um dinheiro ali. Não vamos fazer isso, vamos só vender aqui, você me dá o dinheiro, eu te passo o carro.
Só que, às vezes, acaba saindo muito mais caro optar por esse caminho, que é o caminho incorreto, né, gente? Então, quando a gente faz esse tipo de venda, é muito perigoso e muito importante saber que pode vir multas para você pode ser penalizado até criminalmente, porque se a pessoa comete um crime com o seu carro, se comete fuga ou rouba um banco com o seu carro, a polícia pode vir atrás de você achando que você que estava dentro daquele carro. É muito importante a gente também entender, dessa vez, o Detran, de que se ele não sabe que você vendeu, como é que ele vai saber que esse carro não está mais com você, que você não é mais o dono desse carro? Exatamente. Então, deste modo, ele aplica sim a multa para você, ele entende que você ainda é o dono. Mas é aquela situação, você, antes de vender, você pode fazer administrativamente, mas caso já tenha ocorrido, caso você já passou o carro, nem sabe mais onde está o carro, tem a opção judicial também, que você vai poder aí trazer uma decisão do juiz que pode ser encaminhada ao Detran para comunicar a sua venda. Ainda não está perdido o seu caso. Só é muito importante você buscar ajuda especializada nesse sentido. Legal. Raul, lá no escritório, né, o que chega mais para nós é referente a esse assunto, comunicação de venda. Até mesmo eu que faço esse atendimento lá do pessoal. E então passa aqui para nós, né, um caso prático que a gente já pegou e que você já conseguiu resolver essa questão. Sim, esse caso realmente é bem comum no Brasil, né? As pessoas fazem de qualquer forma, passa o veículo e depois tem esse problema. Então, o que a gente costuma fazer? É importante destacar que esse debate aqui é para explicar como a gente resolve esse problema realmente de que vendeu o veículo, perdeu o comprador sumiu, desapareceu, o carro também sumiu, desapareceu, só sabe do veículo por conta das multas que vem chegando e a dívida que está no seu nome, IPVA, que é uma dívida ativa, né? Essa dívida fica em dívida ativa e você tem que pagar, fica no seu nome ali. Então você não sabe, você não encontra, porque o procedimento mais fácil é fazer de forma administrativa. Achou o comprador, vai atrás dele e fala: aqui, ó, você comprou o veículo, vamos transferir para você. Vai lá no cartório, faz o procedimento correto, transfere, mesmo depois do prazo que o Código de Trânsito Brasileiro dá 30 dias para fazer essa transferência. Se não transferir em 30 dias, dá para transferir ainda de forma administrativa, ainda é possível. Paga uma multa, claro, mas ainda é possível fazer de forma administrativa. Mas o foco aqui é a gente falar quando você não encontra o comprador, não sabe onde esse comprador está, não sabe com quem está o veículo. Às vezes você encontra o comprador, mas o comprador já vendeu para terceiras, já vendeu para outras pessoas e você não sabe onde está esse veículo. Então a solução que a gente vai trazer aqui hoje, estamos falando sobre, é para solucionar esse problema de você o carro ainda está no seu nome, mas você não sabe onde está o carro e nem com quem está esse carro. Então a gente tem que entrar com uma ação judicial chamada comunicação de venda. Existem duas possibilidades. A gente entrar de comunicação de venda, eu vou explicar aqui, o Lucas depois você pode falar sobre a ação de identificação de negativa de propriedade, né? Depois pode falar sobre a negativa de propriedade, que é uma outra solução que a gente pode fazer. A comunicação de venda, ela é feita no momento de que você vendeu o veículo, não encontra mais o proprietário, você não sabe onde esse proprietário está, não sabe onde o veículo está, mas você tem provas que você vendeu esse veículo. Você tem provas que, ou através de mensagens, você tem um contrato de compra e venda que você fez com o rapaz ali. Tem um contrato de gaveta, né? Os contratos de gaveta, que é válido nesses casos também, para poder salvar a pessoa nesse sentido. Outro tipo de prova, além das mensagens. Às vezes o pessoal só assinou o recibo, só preencheu o recibo, assinou e não concluiu. Isso também é usado como prova. Então, a comunicação de venda é feita no momento que você tem a prova de que você vendeu esse veículo. Tem a prova que vendeu esse veículo, a gente vai entrar com uma ação chamada comunicação de venda. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é de que a gente vai entrar com a ação, vai comunicar ao juiz e falar ao juiz: olha aqui, ó, a gente tem provas, esse veículo não é meu, esse veículo foi transferido, foi vendido, tal data, e a partir dessa data, esse veículo é dessa pessoa. A gente prova através das provas que tem. Com essa prova, tudo que aconteceu no veículo, do momento que você vendeu, do momento que você comprovou que vendeu até agora, vai ser transferido para essa pessoa que a gente comprovou que é a dona do veículo. Ou seja, as multas, as dívidas, os problemas que tiver no veículo, a gente chama que essa ação é de forma retroativa. A gente consegue retroagir. A gente volta lá no momento que vendeu e transfere tudo para essa pessoa. Tira do nome dele até então e transfere para essa pessoa de forma judicial. Entendeu? Isso resolve muitos problemas. A pessoa vai tirar a dívida, vai tirar as multas, vai tirar tudo o nome dela através de comunicação de venda. Mas para isso tem que ter prova. Tem que ter prova de que vendeu. Mas tem muitos casos também, né, Lucas, que a pessoa não tem prova, né? A pessoa vendeu, mas não sabe nada, não sabe quem é e não tem prova de que vendeu esse veículo também. Que aí é outra solução, que é a
negativa de propriedade, né? Exatamente. É o que a gente encontra como muito comum no Brasil, é aquela venda em que foi a venda de boca, né? E é uma venda muito séria, vender um carro, você tá com o seu nome vinculado àquele bem, né? Então a pessoa pode utilizar de maneira errônea e acaba recebendo muitas multas. Ocorre que às vezes não tem contrato, às vezes você não sabe com quem está esse carro, às vezes não sabe nem onde está a pessoa mais. Então, quando a gente recebe esses casos que não tem nenhum tipo de prova, a gente não tem como entrar com a comunicação de venda, porque como o Dr. Raul falou, precisa de provas. Mas ainda tem a solução. A gente foca em salvar a CNH da pessoa. Então, a pessoa está com a CNH ameaçada. Se ela continuar com o veículo vinculado ao nome dela, ela vai continuar recebendo multas, vai continuar recebendo, pode ser penalizado por outras questões também, mas tem outra alternativa. Não tem provas, a gente entra com a ação chamada negativa de propriedade. Qual é a diferença da comunicação de venda? Ela não retroage, ela apenas anula os fatos a partir do momento da negativação para frente. Então o juiz vai reconhecer que aquele bem não é mais seu. Você abre mão daquele bem. Você fala, infelizmente eu não tenho provas aqui, mas eu não estou mais usando esse bem. Esse carro não está mais comigo. Aí o juiz vai falar, tudo bem, tira do nome dele. Então, infelizmente, acaba ficando essas multas que ficaram para trás, mas a partir deste momento para frente, você não recebe mais nenhum tipo de multa, entendeu? Porque aí o carro realmente já não é mais seu. Então, é muito importante também essa ação, quando você não tem mais provas. Realmente é diferente da comunicação de venda, mas é muito importante você fazer também essa negativa de propriedade, porque você pode ser penalizado mais para frente. Então é importante também não abaixar a cabeça nesse sentido, para não continuar recebendo multas em sua CNH de um carro que você nem sabe onde está, né? Sim. Isso, a negativa de propriedade é muito importante, porque, como eu te falei, a maioria das vezes as pessoas vendem e não tem prova, não tem nada. E a negativa de propriedade vai ajudar as pessoas nesse sentido. Não vai retroagir, não vai tirar as multas que já levaram, não vai tirar as dívidas do seu nome, mas ela tira o carro do seu nome. O carro não é mais seu, então a partir desse momento para frente, você não recebe mais multas desse carro, você não recebe mais dívida desse carro. É importante fazer isso, por quê? Porque você não sabe como estão utilizando esse carro, né? Onde está esse carro, quem está utilizando esse carro. Então, pode ser que ele esteja utilizando esse carro para coisas ilícitas, pode estar... Porque quando o carro não está no nome da pessoa, a pessoa fica tranquila, né? Sim. Não está no meu nome, eu posso tomar multa, posso fazer o que eu quiser, posso cometer crime, porque não o tem carro não é meu. responsabilidade, né? Se puxar a placa, não me acha. Entendeu? Verdade. Então a pessoa faz o que quiser. Então é importante. Não encontra a pessoa, nem que você não tenha prova, que pelo menos tire esse carro do seu nome para você se livrar dessa bucha aí. Que é uma bucha realmente ter um carro no seu nome, que é dívida, é multa, é crime que pode ser feito em seu nome. Então, pelo menos tirar esse carro do seu nome, você precisa tirar, porque se continuar, pode não ter problemas agora, mas pode ter problemas futuros que não sabe como estão utilizando esse carro. Sim. Isso porque a gente também só está se limitando à questão de multas, mas também tem crimes e também tem os impostos que vêm para o carro, que ainda está no seu nome. Uhum. Então ele também vai vir para você. Até o IPVA do carro você vai estar pagando para outra pessoa dirigir. Então é importante se livrar disso, você já vendeu, se livra de vez desse veículo. Legal. Porque muitos clientes procuram a gente lá do escritório e como ele recebeu o dinheiro, ele fala, deixa para lá e se contenta com aquilo, sendo que na verdade ele tá tendo uma dor de cabeça, né? Sim. Então nada melhor do que você dormir em paz referente a esse assunto, As pessoas né? não pensam nos problemas futuros. Exato. Né? E pode trazer no futuro problemas muito maiores, muito mais dor de cabeça do que está tendo agora. Principalmente esse de ação penal, né? A pessoa responder criminalmente por algo que não cometeu, até provar. Igual então, eu falei, difícil, né? é possível ser inocentado, se eventualmente acontecer alguma coisa, você consegue provar. Mas até provar, Exatamente. até a dor de cabeça que você vai ter, a despesa que vai ter, a quantidade de advogado para se defender, delegacia, etc. Até provar, imagina a dor de cabeça que vai ser. Então é melhor evitar, né? Exatamente. Do que deixar isso acontecer e depois ter que resolver depois. Então, se você está passando por essa situação, vender um veículo e está recebendo multas, procure um advogado especializado na área e assim ele vai te auxiliar e te ajudar a tirar esse veículo do seu nome. E para a gente prosseguir, a gente vai agora iniciar o nosso quadro As Aventuras do Braia. O Braia, ele é um personagem lá do nosso escritório, onde a gente traz assuntos reais, né? Aqui no nosso YouTube, né, no nosso canal, assim com assuntos que acontecem realmente lá no escritório. Raul, sobre as aventuras do Braia, o que o Braia aprontou nessa semana, nesse mês? Vamos lá. As aventuras do Brian dessa semana, o Brian dessa vez foi muito bonzinho. O Brian tinha um veículo, foi vender esse veículo, financiou o veículo e não conseguiu pagar e precisou vender esse veículo. Vendeu o veículo para uma pessoa e, como o veículo estava financiado, ele autorizou a pessoa a pagar o financiamento no nome dele. A pessoa continuou pagando o financiamento lá no nome dele, etc.
Só que a pessoa pagou somente 2 parcelas, você acredita? Pagou só Nossa. 2 parcelas só e não pagou mais. Aí o que o Brian fez? Tentou entrar com a ação de reintegração de posse para tomar o veículo de volta, para poder ele pagar as parcelas e se livrar. Entrou com a ação de reintegração de posse, porém o juiz deu a ação para ele para reintegrar a posse, porém cadê o veículo? Que ele não acha. Desapareceu. Desapareceu a pessoa, desapareceu o veículo, sumiu. E não pagava as parcelas. Faltavam. Estava no começo ainda, faltavam mais de 30 parcelas para pagar ainda. E o Brian desesperado: cadê esse veículo? Cadê esse veículo? Não achava. E o banco ligando, né? Ei, Brian, vai pagar as parcelas atrasadas. E o veículo não estava com ele. O que queria fazer? O Brian, infelizmente, para poder zelar pelo seu nome, que ele zelava muito pelo nome dele, começou a pagar as parcelas. Pagou todo o financiamento sem ter o veículo. Sem ter o veículo. Sem ter o veículo. Pagou todo o financiamento sem ter o veículo. E quitou o financiamento, até licenciamento e PVA ele pagava, você acredita? Arrependido, né? Pagando arrependido, né? E multas até ainda. E multa, exatamente, tinha multas também. Não chegava muito, mas chegava multa, ele pagava para não vir nada pro nome dele. Ele chegou a suspender a CNH dele, inclusive, fez reciclagem por conta desse veículo e não achava, procurava, não achava, até que o Brian foi numa loja de veículos, comentou esse caso para a dona da loja de veículos, né? E a loja de veículos falou: espera aí, eu tenho a solução para você. Ligou pro nosso escritório, falou com a gente. Brian foi até o escritório, conversou com a gente, contou essa história para ele. Falou: doutor, você acredita? Paguei todo o financiamento do veículo sozinho e sem ter o veículo, paguei multa, minha CNH foi suspensa e eu não sei o que fazer mais. Entrei com a ação de reintegração de posse, mas eu não sei onde o veículo tá, não tenho ideia, a pessoa sumiu, o veículo sumiu. O que acontece? Qual que é a solução que a gente deu pro Brian? Ação de comunicação de venda. Por quê? Ele tinha provas que ele vendeu esse veículo. Além dessa ação de reintegração de posse que ele tinha desse veículo, ele tinha essa ação, ele ganhou, só que não acha o veículo, não dá para reintegrar a posse de algo que ele nem sabe onde está. Ele fez o contrato com essa pessoa, tem o contrato feito, tem o processo, ele tem todas as provas ali de que vendeu esse veículo para essa pessoa, porém não fez a transferência por conta do financiamento. Mas ele conseguiu provar que ele vendeu realmente o veículo para essa pessoa, porque ele tem contrato, tem esse processo, etc. Então, a gente fez a comunicação de venda, entrou com o processo de comunicação de venda para retirar esse veículo do nome dele e passar o veículo para o nome dessa pessoa, que ele nem sabe se o veículo ainda está com essa pessoa, que isso já faz uns 4, 5 anos já. Nem sabe mais se esse veículo está com essa pessoa, mas vai transferir para ela que se vire depois para encontrar a outra pessoa, vai transferir o veículo para ela, vai transferir as multas que tem para ela e a dívida também, que ele pagou a IPVA licenciamento no período, só que desse ano ele não pagou, que ele falou que era muita sacanagem também. Mas esse dinheiro, então, não vai retornar para ele, né? Não vai, perdeu, infelizmente. É mesmo pelo nome dele, né? A gente até falou que pode entrar com uma ação eventualmente para poder que essa pessoa indenize ele, só que ele falou que ele só quer se livrar desse problema. Ele falou: doutor, eu só quero me livrar desse problema. Quero tirar esse carro do meu nome, me livrar disso, que eu já tive muita dor de cabeça com isso. Imagina, você paga o licenciamento de um veículo que você não está. Pagou todo o licenciamento, pagou IPVA, recebeu multa, teve a sua CNH suspensa, teve que fazer reciclagem por algo que nem cometeu. Só que ele não sabia da existência dessa ação, que era possível entrar. Se fosse lá no começo, né? Provavelmente nem a advogada dele, que a ação de reintegração de posse foi o outro advogado que fez, também não sabia dessa ação. E se soubesse, já tinha feito isso, já tinha solucionado o problema dele há muito tempo. Entendeu? Mas legal. Só agora que ele encontrou a gente conseguiu entrar com a ação de comunicação de venda para transferir a dívida e as multas para essa outra pessoa e livrar o Brian dessa multa aí, desse veículo aí que tá dando muita dor de cabeça para ele. Então, se você for o Brian lá do escritório, procure um advogado especializado na área para fazer essa comunicação de venda, viu? Porque você não pode ficar pagando por algo que não tá cometendo, né? Isso é verdade, exatamente, né? Sim. Então vamos lá. Lucas, qual que é a dica final que você passa aqui para nós e para o pessoal que está acompanhando? A minha dica final é principalmente ter a cautela no momento de vender o seu carro, né? Sempre venda de maneira correta para que não fique caro depois, né? Então sempre realize a comunicação administrativa no Detran certinho, mesmo que tenha que despender aí algum valor. Pague, que é bem melhor pagar agora do que pagar depois, ficar recebendo multas em seu nome. No caso do Brian, sabe de onde foi a última multa que ele recebeu? Do Rio de Janeiro.
Então, ele realmente... Olha onde o carro foi parar. Então, antes que isso tudo aconteça, todo esse problema, realize a comunicação de maneira adequada, mas se já está numa situação como essa, de que você vendeu, já passou anos, ainda tem jeito. Se você está levando multa, busque ajuda especializada, que nem o Dr. Raul bem falou. O Brian, ele foi atrás de um advogado que, infelizmente, não era especializado em direito de trânsito, então ele não sabia da existência. E é normal, tá? Porque é aquela coisa, a gente estuda direito, mas não estuda tudo aprofundado. Então, é sempre bom buscar alguém que estudou de modo aprofundado aquela situação. Então, sempre busque um advogado de trânsito e esteja aí regularizando essa venda de maneira adequada, judicialmente ou administrativamente. Legal. E Raul, qual que é a sua dica final para o pessoal que está nos acompanhando? A minha dica final é realmente, vai vender o veículo, venda da forma correta. Faça o procedimento correto, faça a comunicação de venda administrativa dentro do prazo para não tomar multa também. Vai lá no cartório, assina o recibo certinho, vai com o comprador, já transfere o veículo para ele, para você se livrar dessa questão. E não caia na conversinha que a gente transfere depois. Não, deixa o veículo comigo, depois a gente converte, depois a gente combina para transferir. Não caia nessa conversinha, que a pessoa pode sumir, pode te enrolar e você ficar com essa bucha aí, com esse veículo na sua mão, recebendo multa, recebendo dívida e correndo risco ainda de responder processo criminal. Não caia nessa ladainha. Vender o veículo, faça da forma correta. Muito obrigado, por esse assunto muito importante. E se você conhece alguém que vendeu e não fez essa transferência e está com dor de cabeça, compartilha esse nosso canal. Também aperte aí no joinha e assim também, se você surgir dúvidas, sugestões para outros vídeos, pode deixar aqui no comentário que a gente entra em contato com você através aqui do outro vídeo ou até mesmo lá no nosso Instagram, que é @RaulGouveia Advogado. E muito obrigado e até mais. Tchau!